Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Olha para quem está ao seu lado, diga bom dia, meu irmão. Glória a Deus. Que maravilha, queridos. Como Deus é bom, como Deus tem feito coisas tremendas e poderosas neste lugar. Reunião das 8, o Senhor nos visitou com muita graça. Foi uma unção tremenda neste lugar, e eu tenho certeza que agora também o Eterno vai fazer algo lindo na sua vida, no nome de Jesus. Então, amados, Deus tem uma palavra linda para desatar na sua vida. Eu quero que você abra aí a palavra do Eterno, 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Quem encontrou diz amém. A palavra do Eterno nos diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegando de noite, e cercaram a cidade. Tendo ele levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre-lhe os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada, com teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai de amor, no nome poderoso de Jesus, fale agora fortemente a cada coração. Meu Deus, não somente a estes que estão neste lugar, mas aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, não existe distância para Ti. Que a Tua palavra possa alcançá-los de uma maneira tremenda e sobrenatural, no nome de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus.
O tema que eu estou ministrando neste domingo: abre meus olhos. Você pode repetir comigo? Diga assim: abre meus olhos. Esta é a oração que todo crente precisa fazer. Ore todos os dias, pedindo: Senhor, abre meus olhos. Porque estamos às vezes com os nossos olhos físicos abertos, mas os nossos olhos do discernimento fechados. Não estamos contemplando aquilo que Deus quer que a gente contemple. Quem sabe você está vendo só o caos, só problemas. Eu não sei o que você está enxergando, você está vendo, mas a nossa oração deve ser esta: abre os meus olhos. Constantemente os problemas querem nos cegar. Quando eu falo cegar, os nossos olhos espirituais, querem que a gente feche os nossos olhos espirituais, né? Então, a nossa oração deve ser não somente por nós, mas pela nossa família. Orar para que Deus abra o entendimento, para que Deus abra os olhos espirituais do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. O salmista, no Salmo 119, ele vai nos dizer assim, o Salmo 119, versículo 18: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, precisamos fazer como o salmista, pedir a Deus: abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos. Assim como esta imagem está mostrando uma pessoa de olhos abertos, Deus quer que você tenha os seus olhos abertos, abertos. Vai entrar numa sociedade: Senhor, abre os meus olhos. Está gostando de alguém, é solteiro, está orando para uma pessoa: abre os meus olhos, Senhor, para que depois você não venha se arrepender, porque Deus abrindo os teus olhos espirituais, te dando discernimento, você vai fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Nós encontramos na Bíblia este grande exemplo de Eliseu e o seu moço. Eliseu, um homem que tinha os olhos espirituais abertos, era alguém de relacionamento com Deus, intimidade, era alguém que ouvia e via o sobrenatural. Neste tempo, a Síria tinha investido contra Israel, estava em guerra, e o rei reuniu ali os seus oficiais, e então montou uma estratégia. Ele disse: nós vamos atacar Israel por aqui, ó. E ficou tudo certo, a investida ia ser ali. Eliseu recebeu a revelação de Deus, estava com seus olhos espirituais abertos, e mandou avisar o rei: o rei da Síria vai atuar, vai investir em tal canto. O rei de Israel ia lá e colocava o seu exército, e ali frustrava o plano do rei da Síria. Mais uma vez ele disse: olha, vamos atacar Israel por aqui. Mais uma vez, Eliseu mandava dizer ao rei de Israel, dizendo: olha, o rei da Síria vai atacar você em tal canto. E aí ele colocava também ali o seu exército e frustrava todos os projetos, todos os planos do rei da Síria. O rei da Síria ficou incomodado, e ele disse para os seus oficiais: não me diga que entre vocês tem um traidor, tem alguém que é a favor do rei de Israel. Aí alguém dentre eles disse assim: não, meu senhor, é que lá tem o profeta Eliseu. Todos os projetos que o Senhor faz, até aqueles na tua intimidade, lá no teu quarto, tudo que você projeta, ele avisa ao rei de Israel. Então, alguém que tinha olhos abertos. Entenda uma coisa, veja a ignorância do rei da Síria. Ele disse: então, vamos prender esse homem, vamos eliminá-lo. E aí mandou espiões para saber onde ele estava, e depois enviou uma parte do exército para lá. Agora, preste atenção. Se Eliseu sabia por onde os sírios iriam entrar e avisava o rei de Israel, você acha que ele também não sabia da armadilha que estava preparando para ele? Com certeza. Ele tinha os olhos espirituais abertos.
Era alguém que estava em comunhão, em relacionamento ali com o Senhor. E porque ele foi justamente para a cidade de Dotã, porque ele confiava no Senhor. Ele poderia ir para a capital, Samaria, a cidade fortificada, mas ele foi para Dotã. E a Bíblia vai nos dizer que o moço dele levantou cedo. E quando ele está andando ali, ele fica apavorado. Eliseu passou a noite tranquilo, porque ele conhecia o Deus dele. Eu creio que ele vendo tudo que estava sendo preparado para ele, ele estava tranquilo, dormindo. Mas o moço dele abriu os olhos físicos, mas estava com os olhos espirituais fechados. Ele olha e fica apavorado. Ai meu Senhor, o que faremos? Entrou o desespero. A estratégia do inimigo é atingir a nossa alma. Porque quando nós não temos os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos agir como ele, como esse moço, vamos ficar apavorados. Então o inimigo ele vai querer nos flechar, aonde? Nos nossos sentimentos, na nossa alma. E ele vai lançar sentimentos de inferioridade, de incapacidade, né? Sentimento de derrota, de fracasso. E vamos ficar o quê? Paralisados. Mas quem tem os olhos abertos, que contempla o sobrenatural, que tem discernimento de espírito, Eliseu disse para o seu moço: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele fez esta oração: Senhor, abre os olhos do moço. E é essa oração que você vai fazer a partir de hoje pela sua vida e pela sua família. Quem aqui quer ver a sua família servindo ao Senhor? Então você vai fazer essa oração. Amém ou não amém? E no momento que ele fez aquela oração, os olhos espirituais daquele rapaz se abriram. E a Bíblia vai dizer que ele olha para baixo? Não, ele olha para cima. O inimigo estava lá, mas agora ele olha para cima. O primeiro olhar dele foi para baixo, né, quando ele viu ali os inimigos em volta da cidade. Mas agora ele está olhando para cima e ele viu carruagem de fogo, cavalo de fogo, em volta do monte onde estava o profeta do Senhor. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Por que Deus precisa abrir os nossos olhos? Às vezes a gente tenta fazer algo, a gente vai tentando, a gente trabalha, quer ver resultado e não está vendo nada, porque estamos com os nossos olhos fechados. Quando Deus abre os nossos olhos, tudo fica mais fácil. Você vai na direção certa, você faz a coisa correta. Entenda algo, há uns 20 anos atrás, eu amo muito o meu povoado. O Sérgio está aqui, o Sérgio também é de lá, e com certeza ele também ama. E ali eu orava, né? E não via uma alma se converter ao Senhor. Aí eu comecei a orar com intensidade, a jejuar, e eu vi resultado, sabe quando? Quando Deus abriu os meus olhos. Deus me mostrou o principado da cidade, como que debochando de mim. E na hora foi uma reação tão rápida, porque a minha esposa estava deitada na cama com meu filho, o Juninho, que na época tinha 7 anos, e eu estava na rede balançando, estava muito quente. Mas quando aquela imagem apareceu na minha frente, dando risada, eu fiz assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Pum, explodiu, sumiu. A partir daquele dia, Deus havia revelado ali que era aquele ser que estava impedindo as pessoas de entregarem as suas vidas ao Senhor. E a partir daquele dia, vidas começaram a se converter. Ficou mais leve as coisas, sabe, a pregação do Evangelho, tudo ficou mais leve, porque existia um ser espiritual agindo
para que a luz de Cristo não resplandecesse sobre os incrédulos. Mas, apóstolo, mas isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. A palavra do Senhor, ela nos fala em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Vou repetir. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Quem está entendendo? Mas no momento que Deus abrir os teus olhos, e você começar a orar: Senhor, abre os olhos do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, e você persistir em oração: Senhor, abre os olhos, abre os olhos. Deus vai atrair essas pessoas, porque a luz do Evangelho vai resplandecer. A luz de Cristo vai resplandecer. Essa venda que está sobre os olhos vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo diz amém. Porque se você não tomar essa atitude, você vai acabar agindo na força do seu braço. Tem coisas que você vai querer resolver na sua força. Moisés, quando ele viu ali um egípcio oprimindo um israelita, um hebreu, a atitude dele foi lá e fez assim: olha para mim aqui, ó, fez isso, ó. Olhou para um lado, para o outro, foi lá e matou o egípcio, e enterrou, escondeu. Mas quando nós temos os nossos olhos abertos, nós passamos a depender de Deus. Nós não olhamos mais para o inimigo e ficamos apavorados, mas agora nós levantamos os nossos olhos, assim como diz a palavra do Senhor no Salmo 121. Abra aí comigo, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. É do Senhor que vem o nosso livramento. O moço havia ficado assustado, apavorado, mas o livramento veio do Senhor. E o Senhor revelou para ele, mostrou quando os seus olhos foram abertos, que havia ali, sabe, anjos, que havia carruagem de fogo. E é isso que o Senhor nos proporciona, queridos. Confie nele. Deus é aquele que vai te livrar do laço do passarinheiro. É Ele que vai te livrar de toda a armadilha do inferno contra a tua alma, contra a tua vida. Mas para isso precisamos ter os nossos olhos abertos. Diga amém. Daniel, porque ele temia Deus, porque ele, sabe, tinha comunhão com o Senhor, orava todos os dias, 3 vezes ao dia. O inimigo preparou uma cilada, e por causa disso ele foi lançado na cova dos leões. Entenda algo, o livramento para ele não foi do perigo, mas no perigo. Às vezes Deus nos livra de passarmos por uma situação de perigo, mas às vezes Ele nos livra no perigo. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Então creia, um grande, um poderoso livramento do eterno está vindo sobre a tua vida. Então diga a Deus: abre os meus olhos. Aleluia. O mesmo Deus que abriu os olhos do moço, foi o mesmo Deus que fechou os olhos dos soldados, fechou os olhos daquele exército. Queridos, pode parecer loucura, mas uma oração que eu constantemente faço é dizer assim: Senhor, me torna invisível aos olhos do mal. Ora assim também: Senhor, me torna invisível aos olhos do mal. Satanás sempre quer preparar cilada, emboscadas. Mas se você orar a Ele, pedindo para Ele te guardar, te proteger, o inimigo vai te caçar para fazer o mal, mas cadê? O Senhor está na sua frente. Amém? Você crê?
Glória a Deus. Então não temas. Deus é Ele que vai operar um grande e um poderoso livramento. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Abra comigo aí. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que? Impedidos, fechados, de reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus de Nazaré, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as coisas e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, dos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão de que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, disse-lhes. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e os outros com eles. Presta atenção aqui. Já era o 3º dia. Havia notícia de que não tinham achado o corpo do Senhor, mas aqueles 2 discípulos estavam desistidos. Haviam abandonado os demais lá em Jerusalém, estão indo para Emaús, desanimados, tristes. E na caminhada, alguém começa a caminhar ao lado deles. Para eles, era um estrangeiro que estava ali. Só que esse estrangeiro começa a compartilhar as Escrituras. E eles estavam ali desanimados, dizendo que eles esperavam que ele remisse, né, Israel. E o Senhor foi abrindo assim, o entendimento deles. Eles não sabiam que era Jesus, mas ele foi compartilhando as Escrituras, que era necessário que o Messias padecesse, que o Messias sofresse. E ali o tempo foi passando, a noite foi chegando, eles chegaram ao destino. Aí o Senhor fez que ia passar mais adiante. Fica conosco. O dia já está declinando, fica conosco, né? A noite está chegando, fica conosco. E ali eles entraram e sentaram à mesa, na hora da refeição, na hora que Jesus vai partir o pão. Eles não sabiam ainda que era Jesus. Os olhos se abriram. A comunhão da igreja, o relacionamento, quando estamos em unidade, o Senhor abre os nossos olhos.
No partir do pão, os olhos se abriram. E quando os nossos olhos são abertos, nós voltamos ao propósito. Tem muita gente aqui que tem um chamado lindo, tem muita gente aqui que Deus tem algo poderoso para fazer, mas está com os olhos fechados. Mas hoje Deus vai abrir os teus olhos. E assim como os discípulos que voltaram na mesma hora para Jerusalém, volta ao chamado, volta aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e você tem negligenciado. É hora de você retornar. Sabe por quê? Porque hoje Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Deus vai abrir os teus olhos. Escute. Um homem estava andando de trem. E aquele homem, vendo a paisagem, ele dizia: que lindo. O trem ia no seu percurso e ele falando em voz alta, né? Que maravilha, que coisa linda. Aí um senhor que estava do lado diz assim, quis chamar a atenção, como se ele estivesse doido, né? Rapaz, que beleza é essa que você está vendo? Eu estou vendo é favela, eu estou vendo é casa velha, é muro caído. Aí ele disse: olha, deixa eu te falar algo. Eu fiquei 30 anos cego. E eu fiz recentemente um transplante de córnea. E eu agora estou achando tudo lindo. Quando Deus abre os nossos olhos, passamos a achar tudo lindo. Amém? Você quer que Deus abra os teus olhos? Aleluia. Não permita que as situações que estão à sua volta feche os teus olhos. Deus quer que eles fiquem abertos para você entender o propósito dele. Fique todos agora com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração por aqueles que, tocados pelo Espírito Santo, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, né? Você se afastou, alguma coisa aconteceu, você ficou frustrado, desanimado. Quem sabe você entrou neste lugar e você tem um vazio tão grande na sua alma. E Jesus está dizendo: eu quero preencher esse espaço. Eu quero preencher a tua vida. Tem alguém que está sendo tocado pelo Espírito Santo. É Ele que convence. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Igreja de olhos fechados. Se alguém nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Levanta a sua mão, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer voltar à comunhão, você que quer se reconciliar com o Senhor, faz o sinal com a tua mão e diga: Senhor, eu quero. E se alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com o Senhor, fique de pé aí no seu lugar, fique de pé, igreja de olhos fechados, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua vida. Glória a Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que o Senhor está chamando? Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que o Espírito Santo está dizendo: chegou a tua hora, chegou o teu momento, chegou o teu dia. Todos vocês que ficaram de pé, deixa eu fazer uma oração por vocês aqui pertinho de mim. Sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim para eu orar por vocês. Vem cá. Igreja de olhos fechados, todo mundo orando, todo mundo intercedendo. Dá tempo você se levantar e vir. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração, venha. É chegado um novo tempo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Há mais alguém? Faça essa oração comigo. Diga essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Recebam um abraço. Amém. Glória a Deus.
Alguém vai anotar o seu nome. Alguém vai anotar o seu nome. Alguém vai orar. Essa igreja vai orar por vocês. Gostaria que vocês fossem ali, ó. Alguém vai anotar o nome de vocês. Essa igreja vai orar por vocês. As palmas louvam o Senhor mais forte. Ponha sobre os seus pés. Quem quer que o Senhor abra os teus olhos? Faz assim. Coloque a mão nos teus olhos neste momento. Faz assim. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a cada dia o Senhor venha abrir os meus olhos. Assim também como o Senhor está abrindo, Senhor, a visão de cada irmão aqui, ó Pai. Assim como as mãos dos teus filhos, meu Deus, estão agora sobre os seus olhos. Que neste momento, meu Pai, o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre os familiares, para que eles também tenham a visão aberta, para que eles também enxerguem o perigo, o risco que estão correndo longe de Ti, Senhor. Traz eles para a luz, traz eles para a Tua presença. Ah, meu Pai, que a luz do Evangelho resplandeça na vida deles,